Oi, gente, meu nome é Tereza, Maria Tereza Torres, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho Solo Stance, como a trajetória solo virou dinâmica de consumo para fãs de K-pop. Eu vou ler brevemente o resumo. Este trabalho tem como objetivo discutir sobre os admiradores de um único integrante em grupos de K-pop, solo stans, e como dinamizam com os estudos de fãs de produtos do entretenimento sul-coreano. Para isso é utilizado percepções sobre individualidade, gosto e consumo, a fim de sintetizar sua relevância dentro desse fenômeno cultural. E as palavras-chave são solo stan, K-pop, fãs e individualidade. Então, quando a gente fala sobre K-pop, é meio inevitável não pensar como funcionam as dinâmicas de fandom, até porque o fã de K-pop tem as suas peculiaridades. E com a crescente da Hallyu, que é a onda coreana, esse consumo dos produtos culturais sul-coreanos, as estruturas de poder e de influência no que se diz a respeito sobre a sedução dos seus consumidores vai sofrer algumas ramificações unitárias, porque quando os grupos de K-pop, quando o K-pop, assim, a princípio foi desenvolvido, ele foi pensado muito numa formulação grupal, em grupo. Só que à medida em que esses grupos iam ficando populares e tendo os seus fãs, alguns fãs se sentiam mais interessados em um único integrante específico e começavam a definir eles como o favorito. E essa ideia de integrante favorito tem um nome, que é bias. Só que antes assim de adentrar nesse universo sobre os solos stands, a gente vai ver um pouquinho sobre o universo fanático em si. Então, o fã, a palavra fã, vai ser utilizada para referenciar aquele indivíduo que tem uma relação profunda, um laço emocional, um certo apego bem pessoal, de pessoalidade com um elemento da cultura pop. E eles vão se apropriar, eles vão ressignificar os produtos gerados pelas pessoas que eles são fãs. E dentro do K-pop, com seus grupos e ídolos, vai começar a nascendo um caráter construtivo da individualidade do grupo ou de um membro dentro desse grupo, porque eles vão se relacionar com outras áreas além da música. Logo, os fãs eles vão ter mais coisas para consumir e é aí que a gente vai entrar com a ideia do gosto. O gosto como um aparato sensorial, porque ele tem a sensibilidade, ele vai refletir em como aquilo vai ter um impacto. É o gosto, sabe? É a ideia do gostar. E algo que vai ser muito benéfico dentro do K-pop é que vai existir a possibilidade de unir o apreço, o que é apreciado pelo fã, com a ideia de comercial, de consumo. E aí, quando a gente vai falar sobre individualidade, a gente vai ler ela de um modo de consideração pessoal, porque a individualidade ela vai prezar sim pela ideia de ser livre, pela criticidade, pela questão pessoal, pela consideração pessoal de cada indivíduo. Isso pode ser feito de maneira natural, empírica, também pode ser arquitetada, pode ter certa influência, mas é algo, como o nome sugere, individual, que preza individualidade, uma escolha própria. E aí a gente vem com o termo bias, a ideia do favorito. Então, para minha individualidade, tal integrante é o meu favorito, é o meu bias, o que apetece o meu gosto, pela materialização do gosto. Então, tanto o gosto quanto a individualidade no consumo solo vai se entrelaçar. E é assim que, olhando para dentro dos grupos, a gente vai começar a ter uma ramificação unitária dentro do consumo.
olhando só para um integrante, aquele que apetece mais, aquele que é mais gostado, aquele que mais dialoga com a individualidade do fã. E então a gente entra para essa trajetória solo. A trajetória solo vai ter uma nomenclatura específica para o seu fã e ele vai ser chamado de solo stan. O solo stan ele vai ter uma afinidade isolada com uma única pessoa, com um único integrante de um grupo. A definição é de que os solo stans são fãs que apoiam apenas um único membro do grupo e em grande parte desconsideram o resto. E há certa segregação do solo stan por parte do fandom original, então eles não são muito bem vistos. E quem não está inserido dentro de um fandom costuma considerar o solo stan e o fandom específico como uma coisa só. Então, o solo stan, de fato, não é uma pauta muito abordada dentro das pesquisas de K-pop, mas tem a sua importância. No que a gente pensa em grupo, o solo stan, ele faz uma manutenção de consumo de um modo secundário, porque se o grupo ainda estiver ativo, você não pode excluir a presença do grupo daquele idol específico que você gosta, do integrante específico que você gosta. Então, ainda que o consumo primário seja o ídolo do solo stan, há um consumo secundário ao grupo porque ele se envolve com os projetos do seu próprio grupo, em especial quando o grupo ainda segue ativo. Anteriormente, era muito comum no K-pop que um ídolo, um integrante de um grupo só começaria a fazer trabalhos solos, tanto na música quanto atuação ou fotografia, quando o grupo ficasse inativo, quando o grupo terminasse. Mas com a expansão do K-pop, as empresas começaram a ver que trabalhar também a individualidade dos seus integrantes dentro das atividades do grupo era algo muito benéfico. Então, isso também fomenta muito a dinâmica do solo stance e da trajetória solo. E as empresas de K-pop vão estimular bastante o desenvolvimento do solo stance e existe até um ranking de reputação de marca que vai medir a influência de ídolos individualmente. Existe a métrica dos grupos, mas também existe a métrica individual dos ídolos. E eu mencionei no resumo expandido e agora eu vou liberar um pouquinho a visão. O ranking em questão ele está disponibilizado até o top 20, mas ele vai até o top 100 e esse é referente ao das meninas, ao das ídolos femininas do mês de maio de 2023. Os nomes estão em coreano e os nomes não são interessantes para a gente nesse presente momento, mas sim pontuar que existe essa metrificação da reputação individual de ídolos, que vai fomentar muito a disputa entre os solos um com o outro e, consequentemente, o consumo, porque a disputa, ela também é uma maneira de consumo. O olhar dessa pesquisa sobre os fãs solo é trazer mais visibilidade para eles no que se diz a respeito de consumo, porque eles existem. E ainda que, de modo específico e direto, eles apoiem um único integrante, isso não anula a importância deles no contexto de grupo e principalmente dentro da indústria do K-pop. É o consumidor que vai prezar pela individualidade do gosto e tem o seu fator de importância dentro do fandom solo daquele artista e também no do grupo. E merece mais uma cautelazinha quando a gente fala sobre estudos de fãs dentro do K-pop. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui.